E aí, galera, beleza? Olha só, hoje a aula vai ser sobre estrutura geológica do Brasil. No primeiro momento a gente falou de estrutura geológica geral, hoje a gente vai falar especificamente da estrutura geológica do Brasil. Na aula passada eu disse que existem três estruturas geológicas: escudos antigos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Dessas três, o Brasil não tem uma. O Brasil não tem dobramentos modernos. E vocês sabem por quê, né? Porque o Brasil não está na borda de placas tectônicas. E os dobramentos modernos sempre aparecem nas bordas das placas tectônicas. Então, consequentemente, nós só temos escudos antigos, o que corresponde a 36% do nosso subsolo, e 64% de bacias sedimentares, ou seja, nós somos predominantemente sedimentares. Lembrando que os escudos antigos, que também são chamados de maciços antigos, de crátons, são áreas que correspondem a duas grandes estruturas, que são o escudo das Guianas e um conjunto de escudos chamado escudo brasileiro. Já as bacias sedimentares, a gente destaca três: a bacia amazônica, a bacia litorânea e a bacia do Pantanal mato-grossense. Quando a gente fala das bacias sedimentares, nós temos um problema sério com a formação dos combustíveis fósseis. Nós até temos muito combustível fóssil, mas não é suficiente para as nossas necessidades. Nós temos que importar carvão mineral, nós temos que importar gás natural, nós temos que importar petróleo. Apesar de que há uma solução para essa não dependência do petróleo, que é o pré-sal. A área do pré-sal fica a 300 quilômetros da costa e vai do Espírito Santo a Santa Catarina, uma extensão de 800 quilômetros. O petróleo está a 7.000 metros de profundidade, abaixo de uma espessa camada de sal. Porém, a gente sabe muito bem que o pré-sal, por dados oficiais, por conta da Petrobras, né, eles ainda não estão explorando de uma forma que torne o Brasil autossuficiente ou que torne o Brasil exportador. Quando a gente fala em escudos antigos, escudos cristalinos, aí sim, aí o Brasil é riquíssimo nesse recurso. Pensar em escudo cristalino é a gente pensar em 5 grandes jazidas de minerais metálicos. 2 no escudo das Guianas e 3 no escudo brasileiro. Entendam, não são só essas 5 que nós temos, tá? Nós temos um monte, mas essas são as principais, são as mais cobradas em vestibular. Serra do Navio, lá no Amapá, uma grande produtora de manganês, até ali o final da década de 90 e início da década de 2000. A descoberta e posterior exploração do manganês, onde é hoje o município de Serra do Navio, ensejou a construção de uma cidade moderna, dotada de equipamentos sociais e urbanos para garantir a qualidade de vida de quem trabalhava na companhia. A vila, que pertencia a Macapá, ganha status de município em 1992, mas continua administrada pela ICOME até 1997, quando a empresa se retira de Serra do Navio. Existe manganês naquela região, mas a concessão é dada por 50 anos e não tem manganês por mais 50 anos. Então hoje, o município de Serra do Navio, que já foi um município muito populoso quando se explorava o manganês, hoje é conhecido até como cidade fantasma, Ghost City. Por quê? Porque não tem mais essa quantidade de gente, porque quando a empresa, a ICOME, Indústria e Comércio de Minérios, ela deixou de explorar o manganês naquela região, a cidade acabou diminuindo muito a sua população, porque as pessoas que trabalhavam na ICOME foram embora, as pessoas que trabalhavam indiretamente para os funcionários da ICOME foram embora, e a cidade hoje é uma cidade pouco populosa. Destacamos também o Projeto Trombetas. O Projeto Trombetas é um projeto que fica ali no Pará e se caracteriza pela exploração da bauxita. Lembrando que a bauxita é o minério mais importante do alumínio. Então, grande parte dessa bauxita que é explorada ali no Pará acaba sendo exportada para o Canadá. No escudo brasileiro, a gente acaba destacando 3 grandes áreas de jazidas de minerais. O maciço Urucum, no Mato Grosso do Sul, que tem uma particularidade: o ferro que é produzido naquela região é exportado principalmente para os países do Mercosul através da Bacia Platina. O maciço Urucum é um grande produtor de ferro e de manganês também. Temos a Serra dos Carajás, a maior jazida de ferro do mundo. Aliás, de recursos minerais aos montes na jazida dos Carajás. Do alto, parece uma cicatriz cortando o tapete verde da Amazônia. É a área de mineração em Carajás, no sudeste do Pará. Daqui saem 300 mil toneladas de ferro por dia.
além de cobre, manganês e do níquel, que ainda vai começar a ser explorado. Pensar na Serra dos Carajás é a gente pensar numa área muito bem estruturada, explorada principalmente pela Vale, e é uma exploração principalmente de ferro e de manganês. O que a gente produz naquela região da Serra dos Carajás é escoado pela ferrovia mais moderna do Brasil, que é a Ferrovia dos Carajás. E essa Ferrovia dos Carajás acaba exportando até o porto de Itaqui, lá em São Luís do Maranhão. Toda essa estrutura administrada pela Vale. A Serra dos Carajás é uma das principais áreas de produção de minérios do mundo. Agora, o destaque maior é o quadrilátero ferrífero. O quadrilátero ferrífero, ou quadrilátero central, fica em Minas Gerais. É assim chamado porque envolve 4 cidades: Sabará, Congonhas, Santa Bárbara e Mariana. Destaca-se pela produção de ferro, principalmente escoada pelas estradas de ferro Central do Brasil para o Rio de Janeiro ou Vitória, Minas, para os portos do Espírito Santo. A exploração do ferro, do quadrilátero ferrífero, vem tomando as manchetes da televisão nos últimos anos, principalmente por conta dos 2 grandes acidentes que nós tivemos nos últimos anos. O de Mariana, um grande acidente ambiental, que infelizmente foi marcado também pela perda de 19 pessoas. A lama que derramou das barragens de resíduos acabou chegando até o Rio Doce. O Rio Doce que deu o nome inicial para a Vale, né? A Companhia Vale do Rio Doce. Passou para o estado de Minas Gerais, Espírito Santo, e chegou até o oceano. Tá? Inclusive ameaçando Abrolhos, que é uma das grandes reservas naturais que nós temos. Essa lama, ela trouxe prejuízos terríveis ao meio ambiente, mas também às pessoas, aos ribeirinhos, as pessoas que viviam ali naquela região. O outro acidente foi no ano passado, foi em 2019, que foi em Brumadinho. Esse acidente também se deu através de um rompimento de uma barragem. Esse rompimento de uma barragem acabou passando pela estação da Vale e cerca de 300 pessoas morreram ou estão desaparecidas até hoje. Acidentes de rompimento de barragens são muito comuns nessas áreas de mineração. Porém, essas 2 últimas, Mariana e Brumadinho, elas tiveram consequências gigantescas, tanto para o meio ambiente quanto para as vidas das pessoas. Gravíssimos acidentes. Até hoje, a Vale, de uma certa forma, ela não pagou o que deveria, né, através de multas, através de indenizações, e a gente sempre fica aí, infelizmente, na espera que um outro acidente dessas proporções possa acontecer. Então, galera, é isso, tá? Então, estejam bem, fiquem bem com suas famílias, se isolem o máximo possível. Não vejo a hora da gente voltar para a sala de aula, para aquele calor humano maravilhoso. Beijo, abraço de Wakanda para vocês. Tudo passa, viu? Be happy.